Olá, galerinha, tudo bom? Então, hoje nós temos nossa aula de geografia. Vou falar um pouquinho sobre o nosso tema aqui, tá? Sobre a cartografia, sobre as representações cartográficas. Então, olha só, sejam bem-vindos ao mundo da geografia. O nosso conteúdo de hoje é representação cartográfica. Vamos lá, então? A cartografia, como sabemos, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral, incluindo plantas, croquis e cartas gráficas. Então, o que é a cartografia? É a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas, certo? Essa representação pode ser feita através de plantas, croquis ou cartas gráficas. Essa área do conhecimento é de extrema utilidade, não só para os estudos da geografia, mas também em outros campos, como a história, a sociologia, pois afinal os mapas são formas de linguagem para expressar uma dada realidade. Ou seja, o mapa ele é uma representação do espaço geográfico, da superfície terrestre. Essa representação ela é feita através de quê? De imagens, tá? Então, é como se eu fizesse uma leitura dessa imagem. O mapa, eu preciso fazer uma leitura dele. O texto, eu tenho as letras que se juntam, né, e vão formando as palavras. O mapa, eu tenho uma imagem e eu vou ler essa representação. Existe, dessa forma, alguns conceitos básicos de cartografia que nos permitem entender os elementos dessa área de estudo com a maior facilidade. Então, a gente precisa entender alguns conceitos da cartografia. Saber, por exemplo, noções como a de escala, legenda, projeções, auxilia-nos a identificar com mais facilidade as informações de um mapa e as formas utilizadas para elaborá-lo. Ok? Então, eu preciso entender quais são os principais elementos de um mapa, tá? Como que eu faço, como que eu elaboro os mapas, que são as projeções cartográficas. Então, existe todo um processo para que a gente compreenda como que o mapa é feito, tá? Que a gente conhece o mapa, acha interessante, alguns acham, outros não, né? E a gente nunca parou, talvez, para pensar como que fez esse mapa, né? Como que ele foi construído, como que ele foi um desenho, foi desenhado, como que é, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho isso. Confira a seguir um resumo dos principais conceitos da cartografia. Mapa é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Um mapa temático, por sua vez, é uma representação de um espaço realizada a partir de uma determinada perspectiva ou tema, e pode variar entre indicadores sociais, naturais ou outros. Então, o mapa é uma representação reduzida de uma dada área do espaço. Então, peguei essa área e reduzi, é a minha escala, eu vou reduzir essa área, tá? E os mapas, eles podem ter assuntos diferentes. Aí entra a questão do tema, tá? Que é mapa temático. Eu posso querer representar os pontos turísticos, eu posso querer representar indicadores sociais, depois vocês vão ver mais sobre isso. Eu posso querer representar desmatamento, regiões onde tem mais pessoas morando, onde tem menos pessoas, mais florestas. Então, isso são os mapas temáticos. Ok? Então, o mapa é uma representação reduzida de uma área do espaço geográfico. Planta também é uma forma de representação gráfica do espaço, tá? Plantas representam representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande, ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhes maior. Então, aqui, ó, eu consigo perceber a divisão de cada um dos compartimentos aqui dessa casa. Então, é uma área pequena em relação ao território brasileiro, em relação ao estado de Goiás, é uma área pequena, né? E eu uso uma escala bem grande para poder enxergar, ter uma visão dessa área, desse lugar. Croquis. Como o próprio desenho está mostrando para a gente aqui, parece que foi um desenho feito à mão, ó, por uma criança, vamos assim dizer, ó. É um croquis, é um esboço cartográfico de uma determinada área, é um desenho que eu faço de uma determinada região. Eu poderia pedir para vocês, se a gente estivesse em sala de aula, para vocês trazerem para mim um desenho
da rua da escola, da rua da sua casa. Aí você iria fazer o trajeto da sua casa até a escola, por exemplo, né? Isso é um croquis, é um desenho manual. Também é uma representação cartográfica, rudimentar, vamos assim dizer. Escala. Isso aqui é o bicho pega aqui. Escala é a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. O que é proporção? Né? Em proporção, então em referência. Né? Então, a escala é uma redução, eu vou reduzir a área. Lembra que o mapa é uma representação reduzida? Então, essa redução dessa área é feita matematicamente. Não é simplesmente eu olhei, o desenho é esse e vou desenhando, não. Tá? Existe a escala, que eu vou diminuir. Cada 1 centímetro no mapa vai equivaler a tantos quilômetros ou a tantos metros. Certo? Então, se o mapa ele foi reduzido em quilômetros, eu colocar lá 1 centímetro equivale a 1 quilômetro. 2 centímetros no mapa, eu posso pegar uma régua e medir. 2 centímetros no mapa vai equivaler a 2 quilômetros, tá? Então, a escala é essa redução da superfície. E aqui a gente tem a escala, pode ser mostrada de 2 formas no mapa. Dessa forma aqui, tá? E dessa forma numa reguinha aqui, ó. Em que cada fraçãozinha dessa, ele vai aumentando de 200, ó. Aqui é o ponto 0, 250, 500, 750, ele foi aumentando de 250 em 250 metros, tá? 1 centímetro no mapa equivale a 250 metros no terreno. Aqui, 1 centímetro no mapa vale a 25.000, geralmente centímetros, tá? Essa escala aqui, geralmente, ela é em centímetros. Quando não vem nem metros nem quilômetro, ela é em centímetro, certo? Complicado, né? Mas fica tranquilo, a gente vai ver isso mais aprofundado em outros momentos também. Dúvidas, vocês podem falar comigo lá no plantão de dúvidas. Legenda. Esse também é um importante instrumento do mapa, tá? Todo mapa, ele geralmente, ele tem uma legenda. O que é a legenda? Aquilo que vai me indicar, vai falar para mim o que aquele mapa está falando, tá bom? A legenda é a utilização de símbolos em mapas para definir algumas representações e está sempre presente em mapas temáticos, por exemplo. Alguns símbolos cartográficos e em suas legendas são padronizados para todos os mapas, em qualquer lugar do mundo, aquele símbolo representa tal coisa, tá? Como o azul para designar a água e o verde para indicar uma área de vegetação, entre outros. Esses são padronizações da legenda, tá? Então, aqui, ó, proporção de coleta de lixo nos estados. Então, eu tenho uma proporção mínima, ó, menor que 70%. Aqui já aumentou um pouquinho, entre 70% e 80%. 80%, 90%. Aí, no mapa, por exemplo, no mapa do Brasil, se eu tivesse um mapa do Brasil, vai ter essas bolinhas jogadas ali em cada região do Brasil. Aí, eu vou ter uma ideia de como que é a coleta de lixo em cada uma dessas regiões, tá? Então, a legenda é vamos dizer assim, é um dos principais elementos do mapa, tá bom? A orientação. O indivíduo precisa de ser orientado para chegar à sala tal. Orientar é dar direção, certo? Então, orientação é uma determinação, ao menos um dos pontos cardeais. Então, todo mapa tem que ter uma indicação, no mínimo, do norte, certo? Isso aqui é a rosa dos ventos. E aqui eu tenho norte, sul, leste, oeste, certo? E aqui são os pontos subcolaterais. Então, todo mapa tem que ter, no mínimo, a indicação do norte. Para onde está apontando o norte, para a pessoa ter uma localização do lugar onde ele está, certo? Então, a orientação é a determinação de pelo menos um dos pontos cardeais. É o norte, né? A direção, para onde esse mapa aponta. Projeções. Isso aqui já é um outro tema, um outro assunto. É como que eu peguei a Terra redonda, bonitinha, e coloquei ela num plano.
Como que isso aconteceu, professora? Tenta tirar a casca da laranja, tenta fazer o desenho do mapa lá e tirar a casca da laranja e abrir ela. Ela nunca vai ficar aberta, esticadinha, ela vai ter um monte de recortes, de imperfeições. E é como se eu pegasse a terra e quisesse abrir ela e pregar ela na minha parede aqui no mapa. Não tem como. Para isso, os pesquisadores, os cientistas, os cartógrafos, geógrafos, eles foram estudando uma forma de diminuir as distorções para que eu pudesse, então, representar o espaço, o planeta, tá? As regiões, sem haver distorções. E o nome dessa ciência, vamos assim dizer, são as projeções cartográficas, tá? De uma forma bem simplista para vocês entenderem. São os sistemas de representação da Terra, que é geóide. A Terra é um geóide, ela é uma bolinha achatada nos pontos, vamos assim dizer. Quase arredondada, em um plano de forma que sempre haverá distorções. Então, toda forma que eu mexer, vai ter uma distorção ou outra de alguma região. Então, existe várias formas de representar que está sendo mostrada aqui para a gente, ó. É como, deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. É como se eu pegasse um papel, né? Eu vou pegar um papel. Espera aí, que eu tenho uma bolinha aqui. Ao vivo, estou criando. Eu vou pegar um papel, tá? Vou pegar essa bolinha aqui, faz conta que essa bolinha aqui é a Terra. E eu quero desenhar algum canto da Terra aqui e vou pôr no mapa. Então, eu vou pegar o papel, como tá aqui nessa primeira onde a mãozinha tá apontada, e vou colocar o papel aqui. Aí, como se eu estivesse fazendo um raio-x aqui da Terra, tá? Isso acontece pelas imagens de satélite, o satélite que faz isso pra gente. Aí, agora, eu quero representar de uma outra forma. Eu quero representar o polo. Aí, eu pego, faço o cone e vou encaixar aqui na Terra. Então, eu vou representar mais as regiões polares. Aí, tem outra forma também, que é a mais usada, que é a do nosso mapa mundi, que é fazer assim, ó. Pegar o papel nesse sentido aqui, é como se eu encaixasse, envolvesse a Terra aqui, envolvia a minha terrinha, tá? Para representar ela. Legal, né? Isso são as projeções cartográficas, mas nós não vamos aprofundar nelas. E a plana, azimutal e a cônica, tá bom? Hipissometria. Que isso, professora? Está complicando demais. São dados que a gente utiliza nos mapas. E é só para vocês compreenderem que eles existem e que às vezes a gente vê, mas não sabe nem o que é, tá? Também chamada de altimetria, é o sistema de medição e representação das altitudes de um determinado ambiente e suas formas de relevo. Portanto, um mapa hipissométrico ou altimétrico é um mapa que define por meio de cores e tons as diferenças de altitude de uma determinada região. Olha só aqui, ó, como parece que eu partilhei aqui, ó, essa colina, não é? Aqui, essa imagem aqui é dessa colina. E o ponto mais escuro, mais vermelhinho, é o topo dela, tá? E os pontos mais claros, se você olhar assim de cima para baixo aqui, você vai ver, ó, que as cores vão clareando e vai chegando no pé da montanha. Ó, a montanhazinha pequena aqui do lado, aqui, ó, sendo representada. Isso é a altimetria, tá? A hipissometria, aliás, né? Ou altimetria, que é uma forma da gente representar os lugares altos. Tá? Quando a gente pegar o mapa do relevo brasileiro, você vai ver que tem regiões que estão mais marrons, mais escuras. São as regiões onde eu tenho um relevo mais alto, certo? Outro fator importante para a gente entender a cartografia. Ai, professora, complica não. Vamos falar um pouquinho, bem rápido, sobre latitude e longitude. Imagina o planeta Terra. Eu preciso de um globo urgente. Imagina o planeta Terra, aqui dá até para ver, ó, tem umas partidinhas aqui na minha abóbora. Essas linhas que cortam a Terra que a gente vê nos mapas, todos os mapas que a gente vê um monte de linha cortando a Terra, tanto no sentido, né, vamos dizer assim, de cima para baixo, como nesse sentido aqui.
Essas linhas são latitudes e longitudes. Quem já jogou batalha naval já tem uma noção do que é latitude e longitude. Aqueles pontinhos lá na batalha naval é latitude e longitude, certo? Então, olha só, latitude é a distância medida em graus entre qualquer ponto da superfície terrestre e a linha do Equador. Linha do Equador está aqui, vamos assim dizer, tá? Ele tinha que ter colocado para nós aqui nessa imagem. Então, eu tenho a linha do Equador. Todas as linhas que cortam a Terra nesse sentido aqui, elas são as linhas latitudes ou paralelos, para complicar mais isso. Toda linha subindo em direção aos polos é a longitude, tá bom? Tenta guardar pelo menos esse mínimo aí de entender latitude e longitude, que quando a gente for aplicar, eu explico melhor para vocês, tá? Então, a latitude é o paralelo. Deixa eu pegar um negocinho para a gente anotar aqui. Espera aí. Ó, latitude é a distância medida em graus, mas ela também são os paralelos, que são essas linhas imaginárias, tá? Que estão na horizontal. A longitude, deixa eu apagar aqui. A minha longitude já é os meus meridianos, que são essas linhas que cortam em gominhos aqui, ó. Certo? Que são também linhas imaginárias que cortam o planeta Terra. As coordenadas geográficas é a junção de todas essas linhas aqui. É como se cada pontinho desse aqui, ó, cada quadradinho desse, fosse uma quadra de uma rua. Eu tenho a cidade de Santo Antônio, eu tenho várias quadras, né? Ah, o fulano mora na quadra 4, o outro mora na quadra 5, lote 14. Cada quadradinho desse é uma quadra e cada pontinho que eles tiver aqui é um lote, mais ou menos isso, é um endereço. Então, as coordenadas geográficas pegou meus paralelos e meridianos e formou um sistema combinado, certo? Para que eu pudesse ter o endereço de qualquer ponto da Terra, em qualquer lugar. Caiu um avião, se eu tenho as coordenadas geográficas do último lugar onde ele sobrevoou, eu vou encontrar, certo? Então, é um endereço universal, para que tudo possa ser encontrado em qualquer parte da superfície terrestre. Tranquilo? Então, aqui a gente tem uma representação de longitude e latitude. As longitudes, que são as linhas do gominho, que vão em direção aos polos, aqui está representando o polo, tá? E ela vai de 0 até 180 graus. E a latitude, que vai da linha do Equador descendo até de 0 a 90, e da linha do Equador subindo de 0 até 90, tá? Curvas de nível. Vou complicar mais um pouquinho a vida de vocês. Outro tema da cartografia. É quase igual à hipossometria lá. É uma linha ou curva imaginária que indica os pontos e áreas localizados sobre uma mesma altitude e que possui a sua designação altimétrica feita por números representados em metros. Então, cada númerozinho vai representar os metros em que essa altitude ela vai para cima ou para baixo, né? Que são regiões que se aprofundam. A aerofotografia é o registro de imagens a partir de fotografias aéreas, como o próprio nome diz, ó, o drone aqui, ó. Ele está representando, tirando fotos aqui, tá? O SIG é um sistema de informação geográfica, tá? É um conjunto de métodos e sistemas que permitem análise, coleta, armazenamento e manipulação de informações. Como se fosse um aplicativo, vamos assim dizer, que a gente junta informações, só que é algo que é muito complexo, muito difícil de se trabalhar, tá? E esse SIG, ele junta essas informações para transformar ela, né, numa outra informação. Muitas vezes utiliza muitas vezes técnicas e procedimentos tecnológicos, incluindo softwares, imagens de satélites, aparelhos eletrônicos em geral. Então, o SIG, é só para vocês saberem e conhecerem o que é o SIG. É um sistema de informação geográfica, tá?
A gente não precisa entender e compreender, porque é algo muito complexo, mas ele vai juntar várias informações de satélite, de softwares, para poder fornecer e transcrever isso em imagem. Tranquilo? Viu? Ufa! Quantos conceitos importantes? Agora a gente volta para corrigir as atividades. Tá bom?